Boa noite. Vamos começar nossa live. Hoje a gente vai falar sobre o ano 9 de encerramento de ciclos. Eu tinha começado a live, ela tinha caído, mas eu voltei, atrasei uns minutinhos, mas estou aqui para falar de encerramentos de ciclo. Oi, Sol, boa noite. Estava falando aqui que ela caiu, mas eu voltei. Aí eu falei, às vezes a tecnologia faz isso, né? Para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. Oi, Karen, boa noite. Bom, dei uma atrasadinha uns minutinhos. Quando eu fui entrar, pum, caiu. E aí eu tive que reiniciar. Bom, vou dar uns minutinhos para as pessoas irem entrando, mas a gente já vai conectando no tema, né? Sobre esse ano 9, que é o ano de 2025, né? Vamos falar um pouquinho sobre encerramentos de ciclos. Eu até fiz uma live um tempinho atrás. Tá por aqui, acho que até salvei no Spotify também. Acho que até vou colocar depois que eu coloquei uma meditação de encerramento de ciclos. Nem estava conectado tão forte com esse tema, mas eu tinha feito isso e eu acho que faz muito sentido também porque a gente vai falar hoje. E aí vai conectando com a sua sensação para o momento, como você tem percebido isso em você, como que está sendo o seu ano, se está sendo desafiador. Acredito que é um pouco, né? A energia, ela é desafiadora, né? A Sol, que é aqui, que está aqui com a gente, ela é numeróloga, ela sabe muito mais do que eu sobre o tema, mas a gente, né, fala sobre isso bastante. Então, a gente sabe que é um ano desafiador no coletivo. Eu vou até explicar o porquê que eu cheguei para fazer essa live hoje. Vou até aproveitar e indicar para umas pessoas que queriam ver, e depois a gente começa. Enquanto isso, vou fazer o seguinte: vou tirando as cartinhas para a gente ver que mensagem que vem. Vou tirar a carta da constelação primeiro, do baralho da constelação, e depois eu tiro do oráculo para ver se conecta com o tema. Então, a gente vai chegando, se conectando, se conecta aí também, vê que mensagem vocês precisam hoje e vamos em frente. Então, primeiro eu vou tirar, aqui ó, estou embaralhando da constelação para a gente ver o que vem. Não olhei. E depois eu vou tirar o do oráculo para ver qual que é a mensagem, vou embaralhar. Quem já fez constelação comigo, mentoria, sabe que eu uso bastante as cartinhas para auxiliar, né? Pronto. Bom, vamos começar. Quem entrou também, Eleci, é isso? Boa noite. E para quem for entrando e quem for se conectando com esse tema, eu sei que hoje em dia o nosso bem mais precioso é o tempo, então é difícil a gente comprar o tempo, né? A gente conseguir reservar tempo para as coisas, eu também, né? Eu queria acompanhar muitas coisas e não consigo, né? Então, se a gente está aqui é porque a gente se programou para isso e a gente está dando valor para esse tempo, mas também pode ser que você acesse isso num outro momento, está tudo certo. Eu vou salvar também esse daqui no Spotify, porque aí fica mais fácil. Se a pessoa está escutando alguma coisa e fazendo algo e escutando ao mesmo tempo. Mas vamos lá para o tema, né? Vamos direto no tema, mas antes vamos ler as cartinhas e vamos nos conectar para ver o que vem. Carta da constelação, ó. Fala o seguinte: eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Tem essa coisa da permissão, né? Às vezes a gente, seja pessoas ou situações, a gente está com tantas questões, tem tantos desafios, que a gente não permite que aquilo chegue até nós ou que aquilo nos conecte e nos veja. No fim, tem a ver com isso, tá? Então, também, quando a gente está falando de encerramento de ciclos, de limpeza espiritual, de tudo isso que esse ano traz, a gente também tem que ver se a gente não está bloqueando, de certa forma, impedindo também que as coisas nos acessem, né? De que algo também nos acesse para que eu possa encerrar um ciclo, começar um novo ciclo de uma forma diferente, né? Sendo visto, porque se a gente também não encerra direito os ciclos, que é isso que eu vou falar também na visão sistêmica, a gente fica aí emaranhado depois, né? A gente sabe bem disso. E a do oráculo fala da intuição, ó. Acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. É a intuição, né? Se a gente está falando que é um ano que a gente se conecta muito com essas energias, com a espiritualidade,
e quando eu falo espiritualidade eu não falo de religião, né? Eu falo dessa espiritualidade, a gente precisa acessar essa intuição, porque é isso que vai dar o norte pra gente, ó. E a Sol falou isso, ó, quando a gente precisa encerrar ciclos, é importante se permitir desapegar o que não está mais funcionando. Então a gente precisa desapegar. E a gente consegue acessar tudo isso também com a intuição. A intuição é um grande aliado. Só que se a gente está muito emaranhado com muitas questões, a gente tem dificuldade de ouvir essa intuição. Porque a gente fala assim, não, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Vem aquela coisa na sua mente, que é um pensamento e não necessariamente é algo real. E ela fica martelando em você, mas não necessariamente é algo que você precisa. É só algo que está martelando na sua cabeça, porque te gatilhou de determinada maneira e você começa a acreditar que é aquilo, mas não necessariamente é o que você precisa. A intuição a gente sabe, né? Eu falo bastante desse negócio da intuição, porque é que nem quando a gente vai passar numa rua escura, porque as pessoas se confundem um pouco, né? Fala assim, eu vou passar numa rua escura, e aí eu sinto uma intuição de não passar. Então a gente sabe que a gente não tem que passar. A rua escura pode acontecer alguma coisa, te dá uma sensação que te impede de passar naquela rua escura. Isso é mais ou menos isso, a intuição. Tem algo que acontece com a gente que é a resistência. Então, se a gente está muito engatilhado, se tem algo emocional que nos gatilha de acordo com a nossa história, a gente pode entrar num modo de resistência. Que é o que eu falei em outras lives que eu fiz sobre o cérebro, né? Como o cérebro age quando a gente vai mudar. Ele é resistente, a gente é programado para resistir. E aí começa a te confundir. E não necessariamente a intuição. Aí você fica achando que é a intuição, mas é só o seu cérebro impedindo de você acessar o que você precisa acessar, porque o cérebro conecta com o que é familiar. Para ele, é isso que importa. Ele tem que seguir o que é familiar. E aí isso não é intuição. E às vezes você fala assim, não, é isso? Não, tá me dando uma sensação que eu não tenho que fazer tal coisa. E às vezes essa sensação não é intuição, é que você realmente precisa fazer. Então a gente vai aprendendo a ouvir a voz da intuição a partir desse autoconhecimento, que é o que a gente está falando hoje, né? Sobre autoconhecimento, sobre o ano 9. E eu vou te contar por que eu estava falando desse assunto, né? Eu estava atendendo uma cliente essa semana e ela estava com essa questão, né? Sobre... Ela é uma pessoa que trabalha no mundo corporativo, uma carreira de sucesso, e ela está nessa questão, né? De qual que é o meu caminho? Eu acho que eu não estou bem aqui, eu preciso encerrar. E eu falei para ela, né? Eu estava fazendo lá o atendimento, eu falei, olha, eu estou pegando alguns mentorados recentes, principalmente a partir desse mês, que estão com a mesma situação. Então, assim, a pessoa está com uma carreira consolidada, digamos assim, mas ela está com uma angústia, uma sensação, não está mais satisfeita com o que ela está vivendo, ela está sentindo uma necessidade de mudança. E aí a cliente falou, será que não é porque é o ano, né, o número do ano, e coletivamente a gente acessa essa energia? Então as pessoas estão assim? Eu falei, pode ser, né? Com certeza tem alguma coisa. Ela falou, eu acho que é o ano 9 esse ano. Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu não lembrava exatamente que era o 9. E depois eu me conectei porque meu ano também é 9, tá? Então eu entendi tudo. Aí eu fui olhar e falei, não, será que é no ano 9? Eu estava em dúvida se era 8 ou 9. E aí eu fui acessar, fui lá, vi, falei, realmente é o ano 9. Então, de forma coletiva, é um momento de reflexão, né? Então tá todo mundo refletindo o que fazer, tá com uma angústia, com uma sensação de que precisa ser feito alguma coisa. E às vezes você está vivendo algo hoje e está te incomodando. Então tem algo aí, né? Tem algo falando do ano 9. E aí eu fui olhar, e aí eu fui até pesquisar, depois eu vou falar em cada etapa do que eu pesquisei sobre o ano 9, né? Mas o que eu percebo mais, assim, olhando essa intuição que falou na carta, já ter passado outras vezes por esses fechamentos de ciclo, é realmente um momento de revisão. Então a vida está convidando a gente a revisar. E não é só assim, encerrar ciclo, né? Vou sair do que eu estou fazendo, parar o que eu estou fazendo hoje e amanhã fazer uma outra coisa. Não necessariamente isso significa encerrar um ciclo. E é isso que eu quero trazer sobre a visão sistêmica, que é a minha especialidade, não é numerologia, mas a visão sistêmica, porque se a gente só achar que esse incômodo
a gente precisa fazer uma mudança brusca, ou seja, sair do lugar que eu tô e ir para outro, por exemplo, as clientes, né, que estão vindo. Tô ali, né, todas são CLT, então elas estão ali no CLT e falam, não, eu tenho que sair, eu tenho que fazer outra coisa. E eu sempre trago essa reflexão para a pessoa que não necessariamente ela precisa ir lá e empreender agora porque ela é CLT, né? Porque ela está cansada, porque ela está com esse incômodo. Ela pode fazer outra coisa, não necessariamente o encerramento de ciclo de uma forma mais profunda é essa coisa de, né, fechar aqui e começar lá. Às vezes a gente tem que fechar coisas mais profundas e comportamentos que, às vezes, no mesmo lugar, eu encerro um ciclo e começo um novo. Então, e é isso que eu vou trazer essa compreensão das duas coisas. Porque eu sei que está tendo um movimento e a gente vê pelo mundo, né? Eu comecei a me conectar, né, mais, e eu falei, olha as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, né? Dá para ver que tem muita coisa sendo feita, muitas limpezas sendo feitas, muitas coisas acontecendo no mundo. Só você. Eu não fico assistindo o jornal muito, né? Assim, mas eu me atualizo das notícias porque eu sei que tem uma vibração um pouco ruim. Mas é só você começar a observar, mas a gente tem, né, que ver, se informar. A gente vai perceber que tem muita conexão com essa questão do ano 9. Mas antes de eu entrar mais nos detalhes que eu vi do ano 9, eu quero falar um pouco para quem não me conhece, né? Eu sou Luiz Oliveira, eu sou sócio proprietário do Instituto Luiz Oliveira, eu trabalho com desenvolvimento humano, tanto pessoal quanto profissional em negócios, então eu ajudo as pessoas a destravarem seu potencial, superarem seus bloqueios internos que afetam os seus resultados, né? Então esses bloqueios afetam o resultado tanto na vida pessoal, profissional, nos negócios, enfim, o que você está buscando. E eu sempre falo, né? Nós somos o resultado do que a gente tem dentro. Então, por mais que a gente ainda fale, não, tem isso, tem o outro, no final das contas, começa pela gente. Claro que a gente não pode negligenciar o que está acontecendo fora, né? A gente não vai viver numa bolha. A gente vive e, muitas vezes, o que acontece ao nosso entorno geram desafios, né? Porém, começa por nós. Então, assim, se a gente trabalha a coisa caminha e eu consigo superar os desafios. Não significa, e de uma forma mais fácil, não significa que eles não vão ter. Então, é isso. Então, esse tipo de trabalho, ele ajuda a gente a organizar um pouco as ideias. Porque o ano 9 ele colabora para que a gente fique nessa angústia, porque a gente sente uma necessidade de transformação interna e não é muito claro muitas vezes essa sensação e para onde vai levar. A pessoa vai passar por isso de qualquer jeito. Então, assim, ela vai ter uma limpeza, ela vai encerrar os ciclos de um jeito ou de outro, porque esse é o ano 9. No entanto, se ela tiver conhecimento, ela consegue viver isso de uma forma diferente. Ou ela consegue encerrar os ciclos de uma forma mais consciente e verdadeira, né? Mais conectada com a alma. Então, reflete hoje aí agora o que de repente está ali gerando incômodo em você. É o seu profissional que talvez travou um pouco nesses últimos meses e você está sentindo essa dificuldade? Ou uma sensação de que você talvez tenha que fazer algo novo, ou mudar, né, do que você está fazendo para fazer uma atividade nova, mudar o seu negócio, ou então você é CLT, você quer virar empreendedor, ou você quer mudar de empresa, ou você é empreendedor, quer ir para o CLT, enfim, qual que é o seu momento? Também reflete um pouco se talvez seja relacionamento afetivo, se é a questão financeira, da saúde, se tem algo dentro de você, né, fisicamente, emocionalmente, que está hoje gritando um pouco. Talvez você tenha questões aí do corpo, né, da questão emocional e mental. Tudo isso você consegue, quando você se conecta, você sabe o que está pegando aí. Pode ser que esteja misturado, né, tudo um pouco, porque isso é muito comum. Para quem está no ano correspondente, então, mais ainda, né? Se estiver no ano 9, mais o 9 do ano geral, mais você no ano pessoal, isso pode ser algo aí bem desafiador. Eu vou pegar algumas coisas que eu anotei aqui em relação ao número 9, né? Para quem conhece, eu vou chover no molhado, mas é sempre um insight, né, do que a gente pode pegar. Só que a numeróloga ela pode me ajudar. Ela falou assim, o ano 9 ele pede revisões, olhar para todas as áreas da vida, que é o que eu acabei de falar, por isso deixa a vida bagunçada. Então ele mexe em tudo mesmo. Então pode ser que você esteja se sentindo assim em várias áreas.
Se for seu ano pessoal, acredito que vai ser mais intenso. Talvez por ser o ano, né, ele vai pedir finalizações, mas talvez não tão intenso em todas as áreas. Mas aí você vai sentir, internamente você sabe. Mas algumas coisas só eu anotei aqui do que eu pesquisei, ó. Eu vou olhar aqui só para não falar besteira. Então vamos lá pensar no que a gente precisa, tá? Ó, o ano 9 ele traz um grande convite. Reflexão e liberação do que não faz mais sentido. Fechamento de ciclos, hábitos e padrões, ou projetos, né? Padrões e projetos. E faz uma preparação para um novo ciclo mais alinhado com quem você se tornou. Porque durante esse tempo, né? Durante esses 8 anos, vamos dizer assim, você foi se preparando, né? Você foi evoluindo, você foi tendo desafios e conquistas, tudo isso vai te preparando e te deixando mais alinhado para que você comece um novo ciclo de acordo com todo esse alinhamento e experiência que você adquiriu. Então ele vai realmente ser um convite para você revisar isso. E aí o que eu posso dizer é o seguinte, a melhor forma de se fazer isso é através do autoconhecimento, né? Então é você ir lá e falar, pera, deixa eu dar uma olhada, já que está tudo pedindo aqui, vamos aproveitar que está pedindo essa revisão e vamos olhar. Então o autoconhecimento, ele é o caminho para isso. Mas aguarda que eu vou falar o que eu entendo que pode ser, às vezes, algumas armadilhas em relação ao encerramento de ciclos e essa questão de revisão que eu vou falar para vocês, e também em relação a um processo que eu faço de encerramento de ciclos que eu acredito que tem a ver. Aí eu anotei que é legal para a gente ir pensando como guia, né? Se você está falando de amor, né, na área afetiva, ele está falando assim, ó, revisão de antigas relações e padrões, como dependência emocional, hein? Então ele vai mexer ali, se você está muito dependente emocionalmente, isso vai revisar para que você deixe de ser. E eu trabalho bastante isso nas mentorias de relacionamento, eu vou bem a fundo nisso. Então, que padrão comportamental, dinâmica que você carrega, você precisa se libertar na relação. Então, talvez esteja muito desequilibrado, e isso já vem perdurando muito tempo, não tem energia de troca na relação, e você está muito tempo assim, esse ano certamente vai pedir uma revisão, para você olhar para o relacionamento e ver se está tendo energia de troca, e você começar a revisar essa dinâmica junto com o seu parceiro ou com a sua parceira. Se você está muito tempo, já alguns anos, com dificuldade de se conectar com alguém, de ter um relacionamento, e é isso que você busca, isso também vai mexer com você, porque ele vai falar assim, vamos olhar definitivamente para aquela dinâmica que você está bloqueando. Por conta dessa dinâmica, você está bloqueando o acesso das pessoas até você. E aí você não consegue se conectar profundamente. Pode ser por conta de um emaranhado familiar, pode ser pela sua história de vida, pela sua infância, tudo isso está causando esse bloqueio. Então, ele vai te convidar para isso. Beleza? Na saúde, ó, ele fala também, atenção à saúde do ano 9, atenção à saúde mental e emocional. Por que ele fala isso? Porque encerrar ciclos, né, fazer tudo isso, ele gera um grande desgaste energético. Então você precisa estar com a saúde também para você aguentar o tranco. Mas eu digo mais, né, eu vou além, porque assim, a saúde também vai pedir cuidados. Você vai ter alguma coisa que vai acontecer ali para você olhar. De repente você está muito tempo... sabe, levando um estilo de vida que não está sendo saudável para você. Isso vai acontecer alguma coisa que vai te obrigar a revisar. Não estou me alimentando bem, aí você começa a sentir coisas decorrentes disso, e por aí vai, né? Então vai mexer com você de uma forma da saúde física, é o que eu quero dizer. Na saúde mental e emocional, isso vai estar ali junto com todo esse processo. Beleza? Finanças, ele fala o seguinte, ó, rever gastos, soltar projetos que não fazem mais sentido e se alinhar com algo que traga mais realização. Por isso que as clientes que eu estou atendendo, que são mulheres, todas elas, que estão com essa questão, elas estão pedindo um realinhamento, né? A vida está pedindo um realinhamento para ela, falando assim, o que eu estou fazendo hoje não está me trazendo realização, não está me conectando. Então está pedindo uma revisão, porque tem a ver com trabalho e finanças propriamente. E quando a gente fala de finanças, é assim, mudar comportamento. Também vai trazer situações onde vai te dar né, para você mudar comportamentos, revisar os seus gastos. E, por exemplo, se você tem uma empresa, de repente você está investindo energia, tempo e dinheiro em algo que não faz mais sentido.
e que talvez seja a hora de você revisar o seu modelo de negócio. Então, dá uma olhada nos seus produtos e serviços e começar a ver se isso não está na hora de revisar. Ou você revisa um processo dentro do que você entrega. Ou você lança um produto novo. Alguma coisa vai acontecer para que você faça esse movimento, tá? E no trabalho, que linka com isso, ele fala de conclusão de projetos, avaliar se a carreira está alinhada. Então, é assim, alinha comigo. Né? Quando você pensa no seu trabalho, está alinhando com você ou está te gerando uma ansiedade e angústia? E aí pode ser um momento que fala aqui, ó, de transição, de empresa, de área, o seu papel ali do que você está desempenhando, ou até uma virada total na sua vida profissional. Às vezes né, você vai para um outro caminho, você revisa totalmente. Isso vai ser muito comum nesse momento, nesse ano, isso acontecer para você. E a espiritualidade, que ele fala, né, dessa questão da reconexão com a sua essência, né? Então, esses anos todos que a gente está evoluindo, né, entrando em contato, vai ter um convite ainda um pouco maior para que você se reconecte com a sua essência, para você descobrir quem você é verdadeiramente. E eu reforço isso, que a gente está num constante aprendizado de quem a gente é, não importa a idade que a gente tenha, porque isso é um processo bem profundo. E a gente tem muitas coisas que a gente carrega no nosso inconsciente, e muitas vezes a gente não sabe quem a gente é de verdade. E isso, quando vem essas chacoalhadas, também vai te conectando mais, porque você pode revisar muita coisa. Às vezes você está fazendo uma coisa que nem você gosta verdadeiramente, só está indo pelo padrão. Porque toda a família fez, porque todo mundo ao seu redor faz, porque todo mundo fala que é bom. E a gente vive uma certa normalidade em comportamentos coletivos por conta da internet, né? Então todo mundo meio que seguindo, né, a mesma coisa e entendendo que é isso que ela quer. Né? E você vê que as pessoas geralmente elas estão com a mesma fisionomia, os mesmos dentes, as mesmas caras, né? Então o mesmo cabelo. Então será que você precisa ter essa aparência? Será que isso combina com a sua essência? Então isso vai convidar você também até a olhar esses detalhes nesse ano. E eu acredito que isso já esteja acontecendo com você. Né? Já esteja numa revisão. Você às vezes se olha assim, não tá muito feliz. Então é o momento de você se conectar com quem você é. Né? Verdadeiramente. Não do que todo mundo está falando, porque todo mundo está sentindo. E às vezes o que a gente gosta também ele tem uma função. Ele também é social, né? Os nossos gostos, os nossos objetivos, eles vão sendo captados com base no que a gente aprende, no que a gente vive, né? É um coletivo, é um social. Os nossos gostos, o que você gosta, não necessariamente tá ligado com o que você é de verdade. É o que você aprendeu a ser e nem você se deu conta disso. Você fala assim, o meu objetivo é esse. Mas você aprendeu, o sonho de alguém virou seu sonho. E às vezes esse sonho não é seu. Então esse convite para você se interiorizar é muito grande agora, tá? E eu vejo isso nesses atendimentos, estão sendo incríveis para mim. Eu estou fazendo muito isso na minha vida. E é isso, né? A gente tem que revisar mesmo, a gente tem que olhar para as nossas questões e também não ter medo disso, no sentido de que vem e eu vou conseguir passar por isso. Mas existem ferramentas que a gente pode nos auxiliar nesse processo. Porque era o que eu estava falando no início. A gente entra num pensamento constante, principalmente quando a gente está ansioso. O que acontece, né? Eu estou com uma ansiedade de alguma coisa, aquilo começou a me martelar. O cérebro automaticamente acessa lá a amígdala, e a amígdala ela vai já gerar um medo e ansiedade. E geralmente, quando você não tem muita informação sobre o cenário, você preenche essas informações com o pior cenário. Isso é o nosso modelo de vivência. Então, isso deixa a gente um pouco... Por isso que está falando da carta da intuição, agora eu estou me conectando. Porque isso confunde um pouco a gente. Quando a gente acessa essa amígdala do medo e a gente começa a preencher, confunde um pouco. E aí aumenta o nosso grau de ansiedade. E a gente toma decisões equivocadas com um grau de ansiedade muito alto. Por isso que eu falo que a gente interiorizar os processos, né, olhar para isso, ajuda. A constelação, né, eu falo porque é a minha praia, né? Por que eu gosto desse processo? Quando eu vou lá e coloco no campo, para mim, para os meus clientes, eu acho incrível isso. Por quê?
Por conta disso, né, meu cérebro já vai lá fazer todo o cenário e a gente que tem, né, autoconhecimento e a gente sabe um pouco, a gente já vai imaginando, é isso, é isso. Muitas vezes a gente está certo, né, claro, a gente tem que ouvir, só que às vezes a gente se confunde. E aí, quando eu coloco no campo, né, da constelação, com os objetos, os personagens, representando cada coisa, ele traz o que é, não o que eu estou ali pensando ou colocando no pior cenário. E ele apresenta geralmente um cenário novo para o que eu preciso. Então, às vezes você está falando assim, nossa, sei lá, vamos pensar, vou dar um exemplo da empresa, né, que é uma coisa que é da minha praia. Então, eu tô ali, né, a vida está te convidando, porque é o ano 9 a revisar a tua empresa. E você começa, ao mesmo tempo, ver que tem coisas que não estão acontecendo, né? Você está tentando vender, não está conseguindo, aí você começa... O que vai acontecer automaticamente com você? Você vai começar a alucinar. Isso é um processo nosso do cérebro. Você vai falar, ferrou, a partir de amanhã não tenho o que comer, não vai ter mais jeito, você vai agir assim. Esse é o primeiro momento. Então, a gente tem que aceitar que a gente vai sentir esse medo mesmo. Hoje, né, a gente compartilha aqui na internet, os terapeutas e coaches e todos mais, que existe quase uma coisa que vende-se, que é assim, não, você tem que ser forte e tal, você não pode sentir nada. É como se você, né, você não sente, você não pode sentir, e você vai sentir. Esse é o ponto. Você vai sentir medo de verdade. Isso vai acontecer com você. Só que quando você consegue passar por isso, ali vai te dar um novo caminho. Só que se você só ficar ali, porque o que vai gatilhar também? Você vai ver o pior cenário, que é um processo natural. Aí vem aquela informaçãozinha na tua cabeça que você não podia, você não pode estar sentindo isso, senão você é fraca, e aí você vai ficar aqui só. E aqui vai aumentar o seu grau de estresse e ansiedade, você vai começar a se confundir, vai tomar as piores decisões, para falar o português claro. Né? Como diz a Sol aqui, dispara o medo da escassez. Por exemplo, se a gente está falando do tô parado nas vendas, você já vai automaticamente, você vai pensar no pior cenário, você vai falar assim, nossa, meu Deus, e agora? É um processo do ser humano. Claro que alguns mais e outros menos, depende do gatilho, mas isso vai acontecer. Não significa que a gente é fraco. Ou que a gente às vezes está até no caminho errado. A gente às vezes está no caminho certo. Às vezes você está no lugar que você tem que estar, você está vendendo o que você tem que vender, você está na empresa certa para você, que está conectado com a tua essência. Só que aí, como ocorreu esse momento, que está pedindo talvez uma revisão para você, você começa a enxergar que não tem mais jeito, que você precisa mudar, que você precisa fechar a tua empresa, que você precisa, sei lá, voltar para o CLT ou qualquer coisa. Pode ser que isso aconteça, mas isso só acontece depois que você passa por isso. Que você faz essa caminhada. E aí o que eu falo do campo é o seguinte, a gente coloca no campo para a gente sair do mental e olhar o que o inconsciente está trazendo. Tá falando isso. Na verdade, ali, por exemplo, né, aquele produto que eu estou vendendo ou serviço, eu não estou vendendo ele porque está muito difícil. E aí eu já olhei o pior cenário. Beleza, eu vou então fazer algo a respeito. Vou tentar entender o que está no campo da constelação para ver por que eu não estou vendendo. De repente você olha ali, aquele produto, ele já encerrou o ciclo dele. No campo, às vezes o cliente está de costas para esse produto, né, assim, de costas. E ali vão te trazer N outras informações e você começa a ter um insight que, na verdade, não é isso. Não é que eu não vou vender mais do que minha empresa. É só eu fazer um ajuste. Às vezes, mudar o nome do produto, ele começa um ciclo novo. Ou às vezes você muda o nome, ainda não vende, você está entendendo que você precisa realmente fazer um produto novo, um serviço novo, ou então embutir algo dentro daquele serviço que pode começar a mudar a energia dele. Aí você... Então, às vezes, não é uma mudança. O que o seu cérebro vai fazer é falar assim, não tem mais jeito, você não vai vender nunca mais, não vai acontecer, isso é normal. Só que depois que passa essa ansiedade, né, essa sensação, que é natural, você vai ativando outras coisas e você vai acessando. Quando você traz para o campo, por exemplo, ele te dá um respiro, você fala assim, tá, agora eu sei o caminho. Então, eu vou fazer isso. Isso tem muito a ver com as finalizações de ciclo, né? Então, de repente, você olha assim e fala, meu, realmente,
essa empresa já foi. Está na hora de eu abrir uma nova, ou está na hora de eu sair. Ou não, ainda tem gás, ainda tem coisas, eu vou reajustar. Eu vou olhar para isso, talvez eu não esteja olhando verdadeiramente para o meu negócio, para a minha profissão, para o meu relacionamento. Eu falo muito isso, né? Eu vejo nos trabalhos que eu faço, né? A pessoa às vezes vem com uma situação de relacionamento afetivo. Ela fala, não, quero me separar. Pior solução. Essa é a solução. Aí ela ouviu lá que a gente está no encerramento de ciclo ano 9. Ela fala assim, é isso mesmo, tenho que me separar, não dá mais. Só que pensa, né, que ela já está ali, lógico, tem um convite para a vida, né, a vida está fazendo um convite para ela rever isso aí. Só que como gera um gatilho nela, porque vamos gerar vários medos, né? Pode gerar, quando eu começo a ter conflito no relacionamento, às vezes pode ter um medo de ficar sozinha, um medo da rejeição, abandono, às vezes conflitos demais que eu tinha em casa e eu tô com medo de repetir, enfim, vai gatilhar um monte de coisa. E aí você vai achar que a solução... Agora eu tô entendendo que eu tô surtada, a Karen falou. Você entendeu? Todos nós estamos. E aí você vai olhar para aquilo e você vai falar assim, não, a solução é encerrar. E quando vem para mim, eu falo o seguinte, calma. Às vezes você só precisa, primeiro você precisa entrar nessa relação direito, para depois você entender se você tem que sair ou não. Então vamos entender o que está acontecendo primeiro. Se é um gatilho, se é um emaranhado familiar, se é a sua criança que está gritando, o que que é? Quando você tira tudo isso, você começa a olhar para o parceiro do jeito que ele é. Esse é a grande questão. Porque geralmente você está com alguém, né, você está se relacionando com alguém que está mais conectada com o que você carrega, com o seu padrão familiar, com o seu trauma de infância, e você não enxerga o parceiro ou a parceira verdadeiramente. Você enxerga ele baseado nessa lente que você vem carregando durante muito tempo. E aí, quando você tira... Aí vamos lá, beleza, tô com tudo isso. Já entendi que eu tô olhando ali, de repente, pro meu parceiro com um olhar que não tinha que olhar. Eu tiro isso, aí eu começo a avaliar e falo assim, realmente, a gente não tem nada a ver. Eu acho que agora eu tô conseguindo, tirando tudo isso, eu começo a perceber que essa relação já não tem mais troca. Que não tem energia de troca, que eu tô fazendo demais, ele tá fazendo de menos. Agora eu tô entendendo que eu tô cansado. Porque você precisa tirar essas questões que estão te colocando para você enxergar verdadeiramente o outro, ou a situação, ou a tua empresa, ou a tua profissão, porque ainda está muito emaranhado lá, para você saber para que caminho. Pode ser que o caminho você perceba que seja a finalização. Só que é diferente quando você finaliza com esse olhar. Quando você finaliza na dor, porque aí veio, você fala assim, não, acontece um monte de coisa, eu vou lá e pum, encerro o negócio. O que acontece na prática? Você pensa que encerrou, mas na verdade você não encerrou. Então você vai lá, né, terminou ali o relacionamento, é isso, resolvi. Quando a gente coloca no campo, você vê que você está conectada nesse relacionamento ainda. E às vezes, ó, de tempos. Então a gente não encerra verdadeiramente, com um fio condutor te ligando nesse relacionamento. Vou dar um exemplo que eu atendi hoje. Uma pessoa de mentoria profissional. Uma outra também tava quase parecido no que eu venho falando, também tá sentindo uma certa, não tem mais aquela, né, não tá sentindo mais aquela coisa de trabalhar e, né, naquela empresa. E aí eu conversa, né, entendendo e tal, vi que, né, a gente tinha feito antes, e eu falei, o que você viveu na empresa anterior foi muito traumático. Falei pra ela, provavelmente você ainda não encerrou esse ciclo. Falei isso na outra sem a gente colocar no campo. Fui colocar no campo hoje, aí eu faço um sistema hoje que a pessoa não tem como ela racionalizar. O primeiro elemento que o inconsciente dela trouxe foi a empresa anterior. Ela nem sabia disso que era, né? A gente foi colocando. Pum, no centro do campo, batata, foi a empresa anterior. E ele tava a empresa anterior e a empresa atual, um de frente para o outro. Ou seja, um conflitando o outro. Tava com conflito.
que estava acontecendo, resumindo? Por que estava esse desgaste? Porque começou, obviamente, porque é normal, né? Nas empresas você tem altos e baixos, mas começou a ter uns gatilhos e comportamentos na empresa atual que gatilhava da anterior, que remete à empresa anterior. E aí falou assim, essa daqui começou a não fazer sentido também, mas na verdade era anterior ainda que não tinha sido resolvido. Tanto que era praticamente impedia de olhar, né? A empresa nova, se ela olhasse assim do campo, nem via, porque ela só via a empresa anterior. A gente precisou fazer esse movimento de olhar de novo para isso. Vamos encarar o que que deu? Se deu raiva, se dá tristeza, né? E às vezes você tem que fechar. E aí a gente foi fechando para você poder olhar para a nova e entender se essa nova ou atual, né, ela está condizente com o que você tem por essência, para os seus valores, para o que você quer, para a sua profissão, se está fazendo sentido. Porque às vezes você está tão ali, aquilo nem faz mais sentido. Mas aí você encerra o ciclo de uma forma consciente e de verdade. Então, assim, é possível a gente estar no ano 9 encerrando ciclos de uma forma consciente. Aí você vai para o próximo com outra energia. Porque se essa pessoa não resolve a anterior, tá com um problema na atual e ela resolve sair para outra, ela vai continuar com o problema, né? Não resolveu? Então ainda fica, você vai repetir, né? Então umas perguntinhas que eu anotei aqui para você refletir aí para o dia de hoje. No trabalho, eu até anotei porque essa é boa. No trabalho, vamos começar no trabalho? Vamos olhar em várias coisas, tá? 3 coisas principais. No trabalho, você acha que você realmente fechou o ciclo que você precisava fechar? Quando eu digo isso, é empresa anterior, um chefe que você teve muito desafio, uma empresa que você empreendeu, às vezes quebrou, uma situação financeira. Será que você carrega isso de alguma coisa que passou? Ou seja, mágoa, frustração, lealdade sistêmica. Às vezes você estava num trabalho onde inconscientemente agradava a tua família, agradava a teus pais, e agora você está num novo, que é você por você, só que no final das contas você ainda quer atender, tudo inconsciente, a expectativa ainda da tua família e dos teus pais, e você não sabe disso, e às vezes esse trabalho atual não está dando certo por causa disso. Qual o ciclo que você precisa encerrar no seu trabalho? Vai pensando aí. Nos relacionamentos, né? Teve algum término que você lembra hoje que foi bem traumático para você, aqueles que você, pode ser lá de trás, viu? Que você falou, nossa, fui traída e fiquei muito magoada, ou a pessoa simplesmente me deletou, nunca mais falou comigo, né? Então, assim, o que está acontecendo? Que ciclo você não encerrou? Deixa eu ver o que a Paty falou. Super importante isso, medo de não pertencer. Isso aqui do medo de não pertencer é muito forte, em qualquer situação. Vou até aproveitar de relacionamento. Às vezes você está num tipo de relacionamento que no fundo nem tá tão bom para você, mas ele conecta com o que todo mundo da tua família viveu. Às vezes, assim, as mulheres, nenhuma teve um relacionamento lá muito equilibrado, era sempre uma mulher mais pesada, enfim. Aí, se às vezes você está na relação que você está hoje, você está honrando essa história, né? De forma inconsciente, você está conectada nisso. Isso é uma forma de pertencer e honrar. Será que você precisa encerrar essa dinâmica? E começar a ter um relacionamento onde você receba também, não só dê? Você começar a ter troca, né? Eu fiquei num relacionamento pelo grupo dos amigos. É isso, eu acho, né? A gente fica, né, pela convenção social. Então, o que você precisa? Qual padrão de comportamento você quer que melhore no seu relacionamento hoje? Pensa. O que você quer mais? Você quer ser vista? Foi a carta que a gente viu ali, né? A primeira que saiu no início. Eu permito que você me veja. Então, será que você quer ser vista, valorizada? Você não quer ter tanta sobrecarga, você resolver tudo, você quer tirar um pouco dos pesos? Ou você às vezes sente que o outro está fazendo demais e você não tem força para fazer e você quer fazer um pouco mais, colaborar um pouco mais? Qual que é a sua questão? Qual o ciclo que você precisa encerrar nos seus relacionamentos? É uma boa reflexão para esse ano 9. Na saúde, né? A gente falou de saúde mental. Você está se priorizando? Eu acho que é uma grande pergunta, né? Você está colocando o quê?
o trabalho à frente de tudo, né? Você está colocando todo mundo, primeiro resolvendo a vida de todos, deixando todo mundo bem e você ficando para último plano. Como que será que está isso? Será que você precisa encerrar isso? E começar a colocar você em primeiro lugar, né? Para que você fique melhor, tanto na parte física quanto na parte espiritual, emocional? Talvez você precise se priorizar um pouco mais. E talvez esse seja o ciclo que você precisa encerrar. Parar de fazer pelos outros e fazer um pouquinho por você. E aí o que eu percebo, como até anotei aqui, né? Principais, o que eu vejo de vínculo é isso de traumas anteriores, né? Esses eventos anteriores. Às vezes a nossa criança, que não foi trabalhada, ela olha muito para as nossas coisas, então é a sua criança às vezes que está olhando para a tua empresa e por isso ela não desenvolve, ou você não está conseguindo promoção porque é a tua criança que está envolvida nisso, o teu trabalho, no teu relacionamento é a sua criança emocional, então assim, a nossa criança ela grita muito, né? E a gente precisa silenciar ela, acolher, mas falar assim, ó, fica aqui no ladinho, quem vai resolver sou eu. Medo, né? O medo é um grande tema, porque eu falei da amígdala do cérebro, né? Que conecta no medo. E o medo pode ser o paralisante aí para que você não faça o que você precisa fazer, mas no sentido bom da coisa. De conectar com você, né? De você arriscar um pouco mais. Arriscar ser quem você é. Né? Conseguir bancar tudo isso. É bem desafiador isso, parece simples, né? É um discurso bonito, mas na prática não é fácil, falo por mim. Então de você ir lá e bancar o que você é, quem você é, e começar a se conectar isso por essência e isso expandir, sabe? Esse é um grande convite de encerramento, a gente parar de, né, encerrar uma persona que não é você verdadeiramente e iniciar a nova pessoa que você é de verdade, né? Se conectar com a tua alma. Mas para isso você precisa sair um pouco desses padrões e coisas que você está condicionado até então, para que você consiga bancar de verdade esse lugar, né? E não é uma coisa bem da alma e profunda, né? Não é uma coisa que a gente fala na rede social, a gente fala para alguém só para falar assim, nossa, eu tô super, não. É um negócio tão profundo que é quando a gente tá lá, né, sozinho assim no quarto pensando, né, com a gente mesmo. Esse é o lugar, né? Isso é o bancar, né? E o bancar muitas coisas que não estão ali muito, que aos olhos das pessoas convencionais não é algo tão assim claro, sabe? Mas para você é. Só que às vezes a sua mente vai te confundir e vai te colocar no medo e vai fazer você acreditar que não é isso. Só que é isso quando você está conectado verdadeiramente com você. Pode ser esse novo ciclo que você precisa iniciar agora. Encerrar esse anterior e começar esse novo. Ok? Reflexão, tá? Então eu coloquei os três, então reflexão de trabalho, reflexão de saúde e reflexão de relacionamento afetivo, aí as suas relações. Então vamos fazer esse exercício para quem está assistindo aqui ou assistindo depois. Faz esse exercício. Depois, se você quiser fazer, para quem nunca fez o processo de mentoria comigo, hoje eu chamo aquela sessão gratuita de sessão de alinhamento para o que é profissional, empresa, e o de relacionamento eu ainda chamo de termômetro amoroso, porque eu gosto desse nome, que eu dei esse apelido, eu acho que faz sentido, né? Claro que tudo está interligado, né? A sua forma de se relacionar se conecta com a sua maneira do trabalho, com como você se prioriza ou não, tudo isso está conectado. Mas a gente pode fazer isso juntos, né? E se ajudar nesse processo aqui ou nas mentorias e tudo que eu aprendo com vocês todas e todos e vice-versa, né? Porque a gente está aqui todo mundo no mesmo barco. E essa é a nossa missão, né? A gente evoluir. Então vamos começar bem os nossos ciclos aí. Vamos começar já, tá? Então o que você pode fazer hoje aí em prol dessa pessoa que você é verdadeiramente, desse ciclo que vai iniciar? Fica essa reflexão então. Tá bom? Obrigado, gente, pelo tempo. Eu vou me empolgando falando, né? Não tem jeito. Mas eu acredito que eu consegui abranger. Se tiver qualquer dúvida, me procura, a gente troca uma figurinha, a gente conversa melhor. Beijo, bom descanso. Boa quinta, né? Amanhã já sextou e vamos nos falando.